Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá.
noite, graça e paz, amados irmãos, irmãs, amigos que nos assistem nessa noite. Que Deus venha derramar sobre vocês bênçãos sem medida, derramando do céu a sua vida, bênçãos eternas. Salmos 27 diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é minha fortaleza, a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Eu não sei, amados, nessa noite qual é o seu anseio, qual é a sua dificuldade, qual é a luta que você tem enfrentado, qual é o seu medo nessa noite, mas eu sei que há um Deus maior, um Deus que está com você nessa noite e que quer te abençoar, quer caminhar com você, livrando você de todo o mal que te atemoriza, que te faz temer e se afastar do Senhor. Então, não se afaste do Senhor, continue buscando a sua face, continue buscando a tua vontade e certamente o Deus que tudo pode, que tudo faz, o Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós precisamos e pedimos, está querendo abençoar a sua vida nessa noite. Então, fique conosco até o fim desse culto e que você saia daqui de fato diferente, mudado, restaurado as suas forças, porque é isso que Deus nos faz, amém? Vamos orar nesse instante. Quero convidar você para baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, para juntos clamar ao Senhor, colocando diante dele todos os seus anseios, todos os seus medos, todas as suas necessidades, que eu sei que Deus há de ouvir, já ouviu sua oração e vai abençoá-lo na medida do possível, amém? Vamos orar? Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, é no nome santo, amado, Deus misericordioso do nosso Senhor e Salvador Jesus, que nos colocamos diante do Senhor, Pai, para que o Senhor esteja com os seus ouvidos inclinados às nossas orações. Pai amado, eu não sei qual a dificuldade de cada um que nos assiste nessa noite, mas o Senhor o conhece, o sabe, Deus, ele está prostrado diante do Senhor, colocando, Deus, os seus anseios, colocando, Pai, o seu medo diante de Ti, as suas dificuldades, as suas lutas diárias que eles têm enfrentado, ó Deus, e o Senhor é quem dá a vitória, Pai. Peço que o Senhor derrame as Tuas bênçãos eternas, ó Deus, o Teu cuidado que é cada dia sobre nossas vidas, para que esses amados irmãos tenham suas vidas restauradas, saúde restaurada, Pai. Se é falta de trabalho, que o Senhor abençoe para que abra as portas de trabalho. Se é, Deus, falta de saúde, ó Pai, que o Senhor também o abençoe e o guarde, ó Deus, livrando, dando, Deus, saúde cada dia mais. Ó Pai, se é algo que o teme, ó Deus, que o Senhor possa acalmar o seu coração, para que eles possam confiar cada dia mais no Senhor. Abençoa, Senhor, essa amada igreja, que Deus tem empenhado, tem, Deus, amado a cada um, tem se colocado diante do Senhor, ó Pai, para interceder, para falar e pronunciar as bênçãos eternas do Senhor. Abençoa o nosso bairro ao qual nós estamos colocados, abençoa cada um que está presente nessa noite e aqueles que ainda ouvirão, Deus, em um outro horário, que o Senhor possa derramar sobre eles as bênçãos eternas do Senhor e que cada um, Deus, permaneça firme, confiando no Senhor. Deus, pedimos as bênçãos do céu para todos quantos têm feito com que esse trabalho, Deus, se concretize. Deus, aqueles que têm participado, que têm ajudado nesse ministério, Deus, e têm feito com que essa transmissão fosse possível. Então, abençoa cada irmão, cada membro dessa igreja, Deus, e cada ouvinte que está nessa noite conosco, ouvindo e, Deus, abrindo o seu coração para que o Senhor fale nessa noite. Então, é essa a nossa oração, Deus, com gratidão, confiado no nome santo e amado de Jesus. Amém? Agora, vamos abrir para a leitura responsiva dessa noite. Só volta um pouquinho, o capítulo 16 de Salmos. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, né? Todo o capítulo é um capítulo bem pequeno, mas com uma grande verdade revelada nele. Então vamos lá. Versículo 1. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Digo ao Senhor, Tu és o meu Deus. Outro bem não possuo, senão a Ti somente. Versículo 3. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Versículo 4. Muitas serão as penas
dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o meu arrimo da minha sorte. Versículo 6. Cai-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho-o sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Versículo 9. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E aí, versículo 11, para encerrar. Tu me farás ver o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Esse é o nosso Deus que promete essas riquezas espirituais que só Ele pode proporcionar, e é nele que nós devemos depositar a nossa confiança. Amém? Então, amados, muito prazer mais uma vez tê-lo conosco, que Deus venha abençoá-lo, que, como eu falo sempre, que você saia nesse culto diferente da qual entrou, com o coração acalmado, acalentado pelo Senhor, que só Ele pode fazer, transformar a sua vida e deixar aqui ricas bênçãos eternas para você. Então, confie nesse Deus, continue buscando esse Deus, guardando nesse Deus, que tudo pode e tudo faz. Amém? A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Vamos cantar esse hino tão lindo, né? Do cantor cristão 190, Para Salvar-te. Veio Jesus a este mundo vil para buscar-te a ti. Foi rejeitado por gente hostil para salvar-te a ti. Glórias ali no céu deixou, ingratidão no mundo achou.
Deus. Boa noite, meus amados irmãos. Estamos novamente reunidos neste culto online para juntos estudarmos um pouco mais a preciosa palavra do Senhor. E eu quero destacar, como temos destacado, estudando as cartas que João escreveu, né? E ele fala, meus irmãos, e a gente descobre isso, que ao criar o ser humano, Deus fez tudo absolutamente perfeito. Imagem e semelhança, quando a gente vai para a Gênesis, a criação lá no Éden. E ele deu ao ser humano o livre-arbítrio, quer dizer, a capacidade de escolher. E pecaram, porque Adão e Eva pecaram porque quiseram. Tinham essa liberdade ou capacidade para escolher. Jesus veio, meus amados irmãos, especialmente para mostrar que há possibilidade, e como de fato houve e tem havido e haverá ainda enquanto ele não voltar, possibilidade do ser humano ser a imagem de Deus completa. Só que isso é um processo e lá no céu vai devolver a forma como Deus criou o ser humano. Mas as mudanças elas vão acontecendo. Olha o que Paulo escreve em Colossenses, capítulo 1, versículos 26 a 28, ele diz: o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, quer dizer, os salvos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, observem, Cristo em vós ou em nós, a esperança da glória. 28, o qual nós anunciamos o privilégio de continuar repartindo, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria que vem de Deus, a boa sabedoria, a fim de que, preste atenção, apresentemos todo o homem perfeito em Cristo, quer dizer, devolvendo aquela imagem que foi perdida lá no Éden. Durante os nossos ministérios, eu sei que os irmãos, cada um tem uma experiência fantástica na divulgação, na apresentação do Evangelho, isso sempre para a glória de Deus. Eu já ouvi muitos e muitos testemunhos de transformações, do que era e o que a pessoa é, uma nova criatura. Eu me lembro de, uma vez, havia uma senhora chamada Sara, em São Bernardo do Campo, e ela me disse: pastor, será que o senhor pode visitar uma família vizinha que um dos filhos tem um sério problema de saúde? Na igreja também já havia a frequência de na época, um pré-adolescente chamado Harry, né? um irmão muito precioso, muito ativo, ainda com pouca idade. E aí, então, eu fui visitar numa quarta-feira, eu me lembro, e chegando lá, o problema era muito sério. Eu sempre, por ética, eu evito de mencionar o tipo de problema, assim, né? O tipo de enfermidade. E aí, quando cheguei naquela casa da dona Márcia, né, mãe do Harry e do Kleber, que mais tarde todo mundo o conhecia como Klebinho, porque aí na igreja havia um irmão, e ainda é vivo, tinha quase 2 metros ou 2 metros, muito forte, e todo mundo chamava de Kleber, né? Então, esse passou a ser chamado de Klebinho. E quando eu cheguei, aquele jovem universitário, e parece-me que haviam mais 4 colegas dele, né? Não juntos, mas que eles frequentavam a mesma universidade. E aí fomos conversando e de repente a mãe, Márcia, disse: filho, conta ao pastor que você tem esse problema, essa enfermidade, esse vírus bem sério. Fala para ele. E naquele instante o Klebinho então virou do lado e não conversou mais comigo. E eu disse, no final, oramos, apresentei o Evangelho. Se desejarem que eu volte, eu estarei aqui na próxima quarta-feira, se assim o Senhor permitir. E de fato, depois de entrar em contato, eu fui visitá-lo. E aí ele, graças a Deus, tomou a decisão ao lado de Jesus. Mas ele me disse, ainda que tinha mais um colega que estava internado com problemas sérios, Renato, se não me falha a memória, e eu fui visitar aquele rapaz e ele tomou a decisão ao lado de Jesus
no dia seguinte faleceu. Eu me lembro de um outro que foi recuperado, não me lembro dos outros, né, porque já faz tanto tempo, né? Mas esse Kleber, meus amados irmãos, esse Klebinho, que bênção que se tornou este jovem, que bênção, do tempo que Deus tinha lhe dado como vida ainda. E me lembro que quando os jovens se reuniam, muitos jovens, 100, eu não sei quantos jovens, mas ele estava ali, ele era o centro, porque todo mundo amava o Klebinho, de forma muito especial. E a situação foi piorando. E chegou um momento em que, como eu disse, ele dava muito testemunho. Nossa, que bênção que era aquele. Por isso que eu guardo alguns testemunhos especiais, né? E aí um dia, meus amados irmãos, fui visitá-lo, como fazia sempre, aí no hospital. E percebi a qualidade da sua fé mais uma vez. E depois, outro dia depois, fui visitá-lo e o médico disse, olha, ele está na UTI em estado de coma. Não adianta o senhor visitá-lo porque não há mais nada para fazer. Eu disse, posso visitá-lo como pastor? Pode, mas não há nada para fazer. Cheguei lá, meus irmãos, amarrado na cama, as mãos sem consciência, né? Então, eu cheguei e disse, querido Kleber, vim aqui para orar, agradecer a Deus pela sua vida, você entendeu a importância e valor do ser nova criatura, né? E aí fui orar com ele. Depois orei agradecendo a Deus pela sua vida e também pela nova vida. E um dia estaremos na presença do Senhor lá no céu. Quando terminei de orar, meus irmãos, eu olho, lágrimas desciam. Ele ouviu, e eu já tive experiências nessa área. Quando a pessoa está nesse estado vegetativo, a mente funciona, ela não sabe quem é, mas as palavras ficam gravadas, porque o cérebro está funcionando. E eu falei, que coisa linda, mesmo nos últimos instantes da sua vida, ele ainda tinha gratidão por ter aceito o Senhor Jesus como Salvador. Que bênção isso! Isso é maravilhoso. Nós não sabemos, meus irmãos, quantas pessoas foram curadas por Jesus durante o seu ministério de mais ou menos 3 anos. João escreve, no último capítulo do Evangelho de João, capítulo 21, versículos 24 a 25, ele diz, e este é o discípulo que dá testemunho, João, a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Ele viveu com o Senhor Jesus esses 3 anos. 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E ele usa uma figura de retórica para enfatizar aqui, se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. É claro, é impossível descrever tudo que o Senhor Jesus fez. Nós conhecemos pouco. Mas João estava presente, ele podia destacar algumas coisas importantes. Eu quero falar nessa noite sobre o endemoniado de Gerasa ou Gerazeno e a nova criatura, a transformação depois da aceitação do Senhor Jesus, depois da expulsão dos demônios. Eu acho bastante interessante como há profunda harmonia na palavra de Deus, porque Mateus capítulo 8, Marcos capítulo 5 e Lucas capítulo 8 também registram esse fato maravilhoso, essa história bíblica real da expulsão de demônios. Eu já tive algumas experiências nesta área, né? Expulsão de demônios, sempre pela graça de Deus, pelo poder de Deus, demônios expulsos, e depois aprendi com o ensino do Senhor Jesus que as pessoas precisam ser levadas a tomar uma decisão do Senhor Jesus, senão como Salvador, senão não adianta. Então, eu me lembro quando o Senhor Jesus escreveu em Mateus capítulo 12, versículo 43 a 45, o Senhor Jesus diz assim, claro que ali o Senhor Jesus estava
conversando com os seus discípulos e também com os fariseus e alguns outros judeus que estavam ali, que o estavam criticando. Como é que o senhor está falando essas coisas tão especiais sobre o espírito imundo, os demônios, etc. E eles não queriam reconhecer que Jesus tinha esse poder maravilhoso para expulsar. Então o Senhor Jesus disse assim, 43 até 45, diz: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa, quer dizer, volta para o velho corpo, se a pessoa não tomou a decisão ao lado do Senhor Jesus. De onde saí? E tendo voltado, a encontra vazia, porque houve apenas a intenção e não se consumou, o demônio foi expulso, ou os demônios foram expulsos, quer dizer, a casa, como ele diz aqui, vazia, varrida e ornamentada, pronta para quem? Para o Senhor Jesus entrar nela. Mas se falharmos nesse aspecto de conduzirmos a pessoa a Jesus, ou se a pessoa também não querer, olha o que diz, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habita ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Quer dizer, a responsabilidade, meus amados irmãos, que nós temos num caso específico de expulsão de demônios. Pela graça do Senhor, sempre procurei desenvolver este aspecto, né? A cidade de Gerasa, né, era uma pequena, vamos dizer, uma pequena vila que pertencia a Gadária. Quando os irmãos vão dar uma olhada, vão verificar. E essa Gadária, então vamos dizer, uma vila. Gerasa era uma vilazinha que pertencia à cidade de Gadária. E era uma das 10 cidades de Decápolis. Deca 10, polis, cidade. Então, as margens do mar Mediterrâneo, do mar da Galileia, né? E eram cidades gregas. Haviam gentios, que era a maior parte, e judeus apóstatas, quer dizer, aqueles que haviam abandonado, não queremos a fé, não queremos saber disso, eu quero mudar de religião, eu não quero nada disso do Senhor Jesus. E era uma região, quando a gente estuda um pouco, conhecida pelos ritos, né? Pelo crescimento de coisas malignas, o encantamento, as magias e oferendas a demônios. Por isso que vamos dar uma olhada então no que Marcos descreve, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Os irmãos quiserem, depois podem acompanhar. É só, como eu disse no começo, vocês darem uma boa olhada em Mateus capítulo 8 e Lucas também capítulo 8. Marcos 5 diz o seguinte, versículos de 1 a 3, ele diz: Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Versículo 3. O qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Vejam que, na época, os sepulcros, aliás, nós também não gostamos dos cemitérios, né? A gente vai quando há uma necessidade, mas nós não gostamos, porque ali chega lá, são pessoas, corpos que morreram, que estão ali, né? Os espíritos não, já foram para onde tomaram a decisão. E os sepulcros, eles eram habitados, naquela época, era esse o conceito, por pessoas com algum tipo de deficiência mental. Não é? Então, diz a lenda também que os cemitérios eram lugar de demônios, quer dizer, pessoas que tinham esses problemas de permitir que os demônios habitassem as suas vidas. E imundo quer dizer sem condições físicas, quer dizer, nenhum tipo de condição física, sem higiene, né? Então, era essa a situação daquele endemoniado, vamos dizer, de Gadária, para ficar mais fácil. O versículo 4 diz: Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, observem um detalhe bastante interessante. Quando ele fala de grilhões aqui, é um tipo de algemas de metal.
e também amarrados à corda, mas o corpo todo eram com cadeias, como diz o texto, quer dizer, correntes. Olha a situação de um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Vamos lá. Porque, vamos repetir, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeia, as cadeias foram quebradas por ele, pelos demônios, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Versículo 5. Andava sempre de noite e dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras semelhantes a facas, afiadas assim, pedras fininhas, para retalhar o seu corpo. Agora, meus irmãos, o que os demônios faziam? Faziam com que ele emitisse gritos, de desespero, claro. Mesmo, os demônios presentes, mas era uma reação humana. Imaginem, gritando, eu não sei se os irmãos já viram alguma vez, já entrei em alguns hospitais, que tratam da área de psiquiatria, e via pessoas gritando, etc. Versículos 6 e 7. Quando de longe viu Jesus, o que fez? Correu e o adorou. Versículo 7. Exclamando em alta voz. Olha lá. Jesus, que tenho eu contigo? Jesus, Filho de Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. É interessante isso, meus amados irmãos, porque os demônios sabem quem é o Senhor Jesus. Eles sabem disso e são obrigados a reconhecer. Por isso, em nome do Senhor Jesus, os demônios, claro, são obrigados a fazer esta afirmação. Jesus, meus amados irmãos, essa declaração que eles fizeram é uma declaração bíblica. Vamos, Lucas 1:32, a gente vê o que a palavra do Senhor diz. Este será grande, chamado Filho do Deus Altíssimo. Foi a expressão que eles usaram. Filhos do Deus Altíssimo. É uma expressão, uma afirmação messiânica. Quer dizer, eles são obrigados a reconhecer que quem é o Senhor Jesus, o próprio Filho de Deus, homem perfeito, sem pecado. Os demônios, meus irmãos, obrigadamente acreditam, são obrigados a crer. Lembra-se o que Tiago escreveu? Capítulo 2, um versículo bastante destacado, 2:19, ele diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios o quê? Creem e tremem, estremecem, porque não há nenhuma possibilidade dos demônios não reconhecerem que Jesus é Filho do Deus Altíssimo. Em outras palavras, é Filho de Deus. Versículos 8 e 9 do Evangelho de Marcos, que estamos avaliando essa questão do endemoniado, nós lemos assim: porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai desse homem. Perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Qual é o seu nome? Jesus não precisava saber, o nome dos demônios ou do demônio que ali estava. Mas quando se expulsa demônios, por exemplo, quando acontece um caso assim, eu pergunto para saber quem é que está lá. E pergunto, quem é que está aí? E assim, os demônios, a gente vai conversando para verificar o tipo de demônio, porque há muito, demônio do sexo, demônio da bebida, e assim por diante, Então, ele responde, era uma legião. Legião aqui, meus amados irmãos, e no tempo romano, eram considerados uma unidade do exército romano, que compunha de 3 a 6 mil soldados. Imagina a situação daquele endemoniado. Impressionante. Se um demônio já cria tantos problemas, de 3 a 6 mil, a gente vai verificar, porque a manada de porcos era de 2 mil porcos. Não podia, um demônio não vai ocupar muitas coisas ao mesmo tempo, não. Então, o que é maravilhoso, meus amados irmãos, é que
os demônios foram expulsos. Olha lá, versículos 10, né? E versículos 11 até 14, versículo 10 até 14 nós lemos: e rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer, meus irmãos, que era uma região, né, realmente infestada por demônios. Nós explicamos essa questão. Porque eles praticavam ali a magia, encantamentos e davam cultos, né, aos demônios, etc. Era uma região propícia. Nós vamos destacar um pouco mais daqui a pouco. E aí, diz o texto que, versículo 11, que pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus, tá bom, permitiu. Por que será que o Senhor Jesus permitiu? Claro que, primeiro, os porcos eram considerados pelos judeus como imundos, né? Eles não aceitavam. Agora, Jesus permitiu que eles entrassem nos porcos para mostrar qual seria o fim daqueles que morrem sem o Senhor Jesus. É a morte. Quando a gente fala morte, não é apenas a morte física, mas é a vida espiritual, lembrando sempre a rejeição do Senhor Jesus. Quer dizer, daqueles que não quiseram naquela época e não querem o Senhor Jesus. Satanás, meus irmãos, é o responsável pela morte. Nós vamos verificar daqui a pouco. Olha lá, versículo 13 então, vamos repetir. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos e na manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. 14. Os porqueiros, aqueles que cuidavam dos porcos, fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então eles foram mostrando e falando o que é que o Senhor Jesus havia feito. Olha o que o Senhor Jesus fez, imaginem só o problema que nos criou. Quer dizer, para eles era o mais importante realmente os porcos do que as próprias pessoas. Isso é impressionante. Isso deixa a gente estarrecido. Mas isso é o mundo em que nós vivemos, não é verdade? Então, vamos lá. Hebreus capítulo 2, 14, nós vamos verificar que quem é aquele responsável pela morte não é Deus, não. O escritor aos Hebreus, ele destaca assim, 2,14, visto que, pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte, Jesus fez isso. Ele morreu como homem em nosso lugar. Destruísse aquele que tem o poder da morte. Quem é? A saber, o diabo. Então a morte é ocasionada pelo diabo. Nós sabemos disso. Tanto é que esse texto também confirma esta absoluta verdade. As mudanças que Cristo opera são fantásticas. Vamos voltar para o texto, né? Olha lá, versículo 15. Diz assim: indo ter com Jesus, o povo, viram o endemoniado que tivera a legião. De que forma? Assentado, era assim que ele vivia? Não, vivia correndo, circulando o tempo todo em desespero, com gritos assustadores. E olha o que Deus realiza, o que é ser uma nova criatura, a ação do Espírito Santo. Olha lá, assentado, equilíbrio, né? Vestido, e outra coisa maravilhosa, perfeito juízo. Agora sim, lhe foi devolvida através da expulsão, do entender quem era o Senhor Jesus, uma nova criatura. E quando viram isso, eles temeram. Tá bom, seria o passo para dizer, puxa, Jesus fez isso, então tá bom, vamos estar com ele. Mas ao contrário. Vamos dar uma olhada lá, num texto que os irmãos conhecem bastante, às vezes temos usado também, quando Paulo escreve em 2 Coríntios, versículo 5, 17, ele diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é o quê?
nova criatura. As coisas velhas, coisas antigas, o proceder como antigamente, né, já passaram. Eis que se fizeram o quê? Novas. Claro, graças à atuação especial de Deus é que há essas mudanças. Eu me lembro quando Isaías, no capítulo 43, versículo 13, ele destaca a ação maravilhosa de Deus, como fez o Senhor Jesus. Olha lá, 43, 13. Ainda que houvesse dia, eu era, Deus dizendo, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Tudo está no controle de Deus. E aí ele faz esta afirmação maravilhosa: agindo eu, quem impedirá? Isso é uma verdade. Quando Deus age, há um coração disponível para receber, para aceitar aquilo que Deus quer fazer. É uma mudança maravilhosa. Voltemos lá para capítulo 5 de Marcos, agora versículo 17. Nós lemos assim: entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Quer dizer, mais valiam os porcos do que uma vida transformada, que seria uma bênção para a cidade, aquela pequena vila, né? Mas os moradores, os donos dos porcos, se uniram e fizeram o quê? Expulsaram Jesus da cidade. Como já enfatizamos, os porcos valiam mais do que a vida. Lembram-se quando Jesus falou em Marcos capítulo 8, vamos dar uma olhada? Versículos 36 e 37, Marcos, capítulo 8, versículos 36 e 37, o Senhor Jesus disse: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Fico pensando, há tantas pessoas que poderiam estar investindo, né, no ser humano. Não, acumulam, para quê? E ainda o Senhor Jesus: que daria o homem em troca da sua alma? Não é pagamento. Mas no tempo que aqui estivermos, meus amados irmãos, o ser humano precisa entender que isso é passageiro. Por que não investir naquilo que é eterno? Por que não investir nas pessoas de forma especial? Então, não, nós não queremos. Por isso, infelizmente, se mata por tão pouco no nosso país, no nosso mundo. Voltemos lá para Marcos 5, agora versículos 18 e 19. Olha que transformação maravilhosa. Todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus sentem essa transformação. Isso é visível. As pessoas: nossa, como você está diferente. Não é porque está com uma roupa diferente. Não. É a ação do Espírito Santo. Que coisa, olha, que é isso? Não, obrigado, eu não aceito, eu não uso mais. Eu não bebo, eu não fumo, e assim por diante. As transformações são radicais para aquilo que destacamos, ser transformado no novo homem. Paulo destacou isso, novo homem em Cristo. E ele faz um pedido tão especial. Olha que coisa linda, né? Eu costumo dizer que é uma forma de agradecer. Agora, ele era uma nova criatura. Olha lá, versículo 18 e 19, ele diz: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Senhor, deixa eu estar com o Senhor. Como é bom estar com o Senhor. Que companhia maravilhosa. É como nos nossos dias nós sentimos a presença de Deus, o amor do Senhor Jesus o tempo todo. Senhor, eu gostaria de estar com o Senhor. É uma forma de gratidão, o que não é normal. Logo se esquecem de quem os levou a Jesus. E isso eu sei, e os irmãos sem dúvida alguma sabem por experiência. Mas há aqueles especiais que sempre agradecem, né? Eu vejo testemunho de alguns através do WhatsApp, né? Ô, pastor Guidolin, como nos lembramos, mesmo aqui na nossa cidade, ou no passado, no campo missionário, como eu já destaquei, irmã Eulália, missionária, sempre agradece a Deus pela forma como nós a ajudamos na nova vida em Jesus. E a gente fica tão feliz, porque isso é uma forma de gratidão, né?
Isso é incomum nos nossos dias. Então, seja sempre grato, meus queridos irmãos. Não esqueça de agradecer àqueles que sempre são uma bênção na sua vida. Mostre isso, revele. Aí, o que o Senhor Jesus falou com ele? Lá no versículo 19. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou, quer dizer, falou com ele. Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez e como teve compaixão de ti. Sabe por quê, meus amados irmãos? Volta para casa. Primeiro você começa na sua casa, porque a sua casa sabe de fato quem era você. Faça um ministério, recomenda, ajuda, ora, e é isso que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós. E sugerindo aquele ex-endemoniado, agora uma nova criatura, primeiro vai para casa. E eles vão observar as mudanças radicais na sua vida. E eu não tenho dúvida que isso aconteceu. Agora, veja o versículo 20. Então ele foi, está aqui, e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Deus havia feito na sua vida. Porque toda aquela região de 10 cidades conheciam esse homem, sem dúvida alguma, pela fúria dos mais de 2.000, 3.000, sei lá eu, 4, 5, 6.000 demônios numa só pessoa. Pode imaginar o terror? Então é interessante que ele não olha mais para si, mas ele olha para aqueles que precisavam conhecer a transformação que o Senhor Jesus fez na sua vida. Isso, meus irmãos, é ação missionária. Olha, começa ali. Todos aqueles que entregam suas vidas ao Senhor Jesus têm esse privilégio. E aí o que fez? Começou na casa, e aí o texto bíblico diz que ele foi para todas as demais 9 cidades, né, proclamando o que Jesus fez. Ei, se lembram de mim? Eu era aquele endemoniado, olha o que Cristo fez. Isso não é indescritível. Como é que as pessoas entendem o privilégio de demonstrar de forma prática, de anunciar a bênção do Evangelho? Lembra quando o Senhor Jesus falou em João capítulo 4, versículo 35, também um versículo bem conhecido. Ele diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa, a colheita? Jesus disse: eu, porém, vos digo. Quer dizer, não olha para baixo, não olha só para si, olha para frente. Erguei os vossos olhos e vede que os campos já branquejam para a ceifa. Eles estão prontos. Há tantas pessoas desesperadas, meus irmãos, sem a bênção do Evangelho, estão caminhando ao inferno. Eu me lembro daquele apelo até dramático que Judas, né, escreveu. Só tem um capítulo, versículo 23, ele diz assim: salvai-os arrebatando-os do fogo. Apenas a primeira parte, salvai-os arrebatando-os do fogo. Quer dizer, vão lá antes que eles vão para o inferno, que não vai queimá-los, mas é a consciência ativa, se lembrando das oportunidades que perdeu. Salomão escreveu também no livro de Provérbios, esse texto também tão importante, Provérbios capítulo 27, versículo 20. Olha que expressão: sempre há lugar para mais um. De vez em quando alguns irmãos queridos dizem: pastor, vem para cá, vamos juntos comer alguma coisa, tal, etc. E sempre há lugar para mais um. Se a gente chega de surpresa, há lugar. Oh, chegou, vem para cá, vamos tomar um café junto. Olha, o inferno sempre há lugar para mais um. Provérbios 27, 20 diz assim: o inferno e o abismo nunca se fartam. Apenas a primeira parte. O inferno e o abismo nunca se fartam. Quer dizer, sempre há oportunidade para outros irem para lá. Mas, assim como o ex-endemoniado de Gadária, cada um de nós, meus irmãos, tem esse privilégio de estar ali, de ajudá-los a entender a importância e valor da vida eterna que o Senhor Jesus oferece. Temos esse privilégio maravilhoso. E eu desejo com sinceridade, meus irmãos, que o abençoado ministério dos irmãos, na área que Deus determinou, deu para os irmãos serem usados, que
exerçam esse ministério como foi essa nova criatura de Gadária. Seja uma grande bênção. Põe isso no coração. Mesmo nesse tempo de pandemia, manda os WhatsApps, telefona para as pessoas, participa ativamente, porque se elas morrerem sem Cristo e ouvirem do Evangelho, a responsabilidade não é mais nossa, é deles mesmos. Vamos orar agradecendo. Obrigado, Senhor amado, porque a palavra do Senhor é rica em testemunhos reais. E cada um de nós, no ministério que cada um tem, que o Senhor tem dado, sem dúvida alguma já tem comprovado as transformações que o Senhor tem realizado em tantas pessoas, através da ação do Espírito Santo, mas nos usando para transmitir de forma prática a bênção da salvação, porque um dia também nós somos alcançados. Que o Senhor abençoe, Deus, o ministério de cada querido, cada precioso, cada amado irmão. Que haja um despertamento, Deus, para entendermos que este é o maior privilégio, a maior bênção de testemunharmos do que o Senhor fez na vida de cada um de nós. Esse exemplo, Deus, deste homem, nosso irmão que já está na presença do Senhor, é maravilhoso, de tantos outros que já partiram. Obrigado mais uma vez, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará. Oramos com gratidão, em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pastor Guidolin e Miriam, quero lembrar os irmãos que na próxima quarta-feira nós estaremos, se assim Deus o permitir, estudando a segunda carta que João escreveu. É rápido, um assunto bem gostoso, e depois a terceira carta para encerrarmos. Mas queremos lembrar aos irmãos também que temos a nossa escola bíblica dominical, cada domingo, estudando o livro de Romanos. Venha com os nossos seminaristas, Adriano e João. Há de ser uma grande bênção. E também agradecer aos irmãos que têm participado nesses cultos, né? Muitos têm colocado os seus comentários e, de repente, se você tem alguma sugestão para um tipo de estudo, um tipo de mensagem, também estamos às ordens para receber. Um grande abraço, Deus abençoe. Amém. Vamos continuar louvando e adorando o nosso Senhor, entregando a Ele a nossa nova semana, né? Declarando que Ele é grande e poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos, né? Assim como diz a palavra de Deus. Vamos louvar o nome do Senhor.
Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém? Recebam a bênção apostólica e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o maravilhoso amor de Deus Pai e a presença do Santo Espírito, amados, fiquem conosco e convosco hoje e para todo sempre. Amém.